Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 6, que é uma revisão sobre as camadas da Terra. Vamos lá? Bom, nós vimos que a Terra ela é formada por três camadas concêntricas, ou seja, três camadas que ficam em torno de um ponto central. E quais são essas camadas? A crosta terrestre, que também é conhecida como litosfera, um manto e a parte mais interna, que é chamada de núcleo. A crosta terrestre é a parte mais superficial do nosso planeta e ela é formada inclusive por rochas e minerais. E essa parte, né, não é difícil da gente gravar porque é a parte onde nós vivemos, a parte mais externa, tá? A crosta terrestre, ela é dividida ela pode ser dividida em duas partes, né? A crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica, ela forma o fundo dos oceanos e ela tem uma espessura que vai de 5 a 10 quilômetros. E ela vai ser mais fina do que a crosta continental. A crosta continental, ela vai formar então os continentes e as áreas de mar raso, perto aqui das costas, tá? E elas vão ter espessuras bem maiores do que a crosta oceânica, vai chegar até 70 quilômetros. As placas tectônicas são partes de rocha sólida que vão deslizar sobre o manto, como as figuras aqui mostram para vocês. Eu havia mencionado na aula anterior, né? Essas placas aqui. Como eu havia falado para vocês, a crosta terrestre ela é formada por diversos tipos de rocha. E essas rochas, elas são feitas, né, elas são formadas de minerais, e esses minerais eles podem ser encontrados em diversas proporções, mais de um, menos de outro, tá? E as rochas, elas podem ser classificadas em três grupos, dependendo da origem da formação de cada uma delas, tá? Então, esses três tipos de rochas são as rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Nós vamos ver detalhadamente cada tipo de rocha desse. Então, aqui eu tenho a representação das rochas ígneas ou magmáticas, e elas podem ser, inclusive, divididas em dois grupos, essas rochas ígneas ou magmáticas, tá? Como que as rochas ígneas ou magmáticas se formam? Como o próprio nome diz, magmática vem de magma. Então, essas rochas, elas são formadas, elas são originadas através do resfriamento do magma. Se esse magma, ele resfriar na superfície terrestre, aí são formadas as rochas magmáticas extrusivas, fora, tá, pessoal? E se o magma ele não alcançar a superfície terrestre e ele ficar se resfriando devagar dentro dos vulcões ou dentro de bolsões, aí são formadas as rochas magmáticas intrusivas de dentro, tá? As rochas sedimentares, como que elas se formam? As rochas que ficam aí na superfície, elas vão se desgastando, elas vão se fragmentando, liberando pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos, eles vão ser transportados, né? Esses pedacinhos que a gente chama de sedimento, eles vão sendo transportados pelos ventos, pela água, e eles vão se depositando em camadas que vão se acumulando aí, olha, por exemplo, no fundo dos oceanos. E aí eles vão formando camadas e camadas, essas camadas elas vão sendo compactadas e depois de milhares de anos aí vai haver então a formação da rocha sedimentar. Exemplos desse tipo de rocha é o calcário arenito, e por ela ir se formando em camadas, ela fica exatamente assim, com esse aspecto,
né? Bem bonito, inclusive, de camadas, né? Por causa desses sedimentos, esses fragmentos que vão sendo compactados, formando camadas, que vão sendo comprimidas, né? Ao longo de milhares de anos, e aí formam essas belíssimas formações aí rochosas, né? De rochas sedimentares. As rochas metamórficas, para a gente recordar como que elas surgem. Bom, metamórfica vem de mudança, né, de transformação. Então, quando há uma temperatura muito alta, pressão, isso vai fazer com que aquelas rochas, né, no caso, a magmática ou aquela sedimentar, ela se transforme, né, ela se modifique. Então, quando isso acontece, essa mudança, essa transformação, aí são formadas as rochas metamórficas. Vamos dar um exemplo, observar esse exemplo aqui, ó. O granito, com milhares de anos aí, sofrendo muita pressão, temperatura muito alta, ele vai se transformar então em gneiss, o arenito em quartzito, o calcário em mármore, tá? Então, a partir de uma rocha que sofre muita pressão, uma temperatura muito alta, ela vai sofrer alterações e vai formar então as rochas metamórficas, que vêm de transformações de outros tipos de rochas, tá bom? Eu mostrei para vocês também na aula que eu falei sobre isso, a formação geológica lá da Serra dos Órgãos, que a base toda dele aqui é de gneiss, e lembrando ó, que o gneiss é uma rocha metamórfica, né? Então toda essa base aqui do dedo de Deus é de gneiss, essa rocha metamórfica, e em cima de granito, né? O granito é o quê? O granito é uma rocha magmática, ou ígnea, a gente pode chamar desse, ou de um ou de outro, tá certo o nome, tá correto. Então, aqui em cima de rocha aí magmática e embaixo de gneiss, toda a base aí da Serra dos Órgãos, tá bom, pessoal? Uma foto aí pra gente comparar. Agora eu vou falar sobre o manto pra gente recordar. Então, o manto ele é dividido em duas partes, o manto superior e o inferior. E como que a gente sabe o que tem aí no manto interior? Através das erupções vulcânicas, a gente conseguiu amostras do manto, né? E ele é composto por rochas derretidas que a gente chama de magma. Mas quando esse magma ele extravasa através das erupções e alcança a superfície terrestre aqui, a gente passa a chamar então esse magma de lava, tá? E quando as placas tectônicas, que são aqueles blocos que a gente viu, eles se movimentam, né? Entre uma placa e outra, vão nascer vulcões. E esses vulcões eles vão entrar em erupção justamente quando tiver aí, ó, um choque entre essas placas ou essas placas tectônicas elas se afastarem, e isso vai fazer com que o magma seja liberado e consiga alcançar aí a superfície terrestre. A geologia é a parte da ciência, né? Ou melhor, é a ciência que estuda a Terra. E para estudar o interior da Terra, os geólogos eles coletam o quê? O que eles têm que analisar? A lava, que é expelida através dos vulcões, porque tem altíssimas temperaturas. Como que a gente ia conseguir estudar lá dentro, né? Lá no interior? Aí eles estudam, né, esses geólogos, eles vão estudar essa lava que é expelida através dos vulcões. Os sismógrafos, que são equipamentos que vão registrar os movimentos da crosta terrestre e que registram justamente quando ocorrem terremotos e tudo mais. Aí tem uma escala, né, para poder classificar aquele terremoto e tudo mais. Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa revisão. Bons estudos, até a próxima aula e um abraço!